Brasil e Noruega. Nesse vídeo daqui eu vou fazer a projeção do futebol brasileiro deste domingo, dia 5 de julho. Beleza? Então já vamos lá. Não tem apenas esse jogo do Brasil contra a Noruega, mas ele é disparado o jogo mais importante. Depois eu ainda comento um pouquinho mais de Série B, Série C que também vai ter, mas é lógico que esse Brasil e Noruega é o que é mais importante para o futebol brasileiro nesse domingo. Beleza? Já bora destacar como ambas seleções chegam para esse jogo, né? A seleção brasileira chega com muita moral, porque foi numa crescente ao longo dessa Copa, né? Iniciou mal contra o Marrocos, onde o Marrocos jogou melhor, mas a seleção brasileira arranca um empatezinho. Aí na segunda partida consegue uma vitória muito convincente sobre o Haiti, onde atropela o Haiti e mete 3-0. No terceiro jogo contra uma seleção mais forte, como é a Escócia, em relação ao Haiti, o Brasil é amplamente dominante, fez um jogo ainda melhor e mete 3-0. Aí vai para o mata-mata. Não consegue ser tão dominante contra o Japão, mas mostrando muito poder de reação depois de sair perdendo, vira o jogo e passa de fase. Com muita emoção, o Martinelli fazendo gol no finzinho. Porra, foi uma loucura mesmo o jogo contra o Japão. Já a Noruega foi o oposto. Iniciou muito bem e depois foi abaixando um pouquinho o nível. Então, na estreia, atropela o Iraque, metendo 4-1, onde chegou a estar 2-1 em alguns momentos, e no finzinho a Noruega de fato destoou e transformou em goleada. Aí no segundo jogo vence o confronto direto contra o Senegal, se impondo, vencendo por 3-2, o Haaland jogando muita bola, fazendo 2 gols. E aí quando pega a França para fechar a fase de grupos, vai com reservas. Então tirou o peso do jogo e tomou 4-1, mas não foi a Noruega que titular, a Noruega principal que tomou 4-1. Foram os reservas da Noruega, com a Noruega claramente tirando o foco da partida, que perderam para a França daquela forma. Aí vai para o mata-mata, enfrentando uma forte seleção como é a Costa do Marfim, em um jogo muito emocionante. A Noruega abre o placar, onde a Costa do Marfim estava melhor, mas o Antônio Nusa, que eu vou destacar daqui a pouquinho, em uma grande jogada individual, faz os noruegueses abrirem um placar. No segundo tempo, o Amad Diallo, que joga muita bola, do United e da Costa do Marfim, faz uma jogadaça individual e empata o jogo. E aí no fim do jogo, cara, o Odegaard pega a bola, roda ela de um lado pro outro, domina a partida. A Noruega ficou trocando passes uns 2-3 minutos, até que o Oscar Bob acha a infiltração do Patrick Berg e cruza pro Haaland sozinho embaixo do gol, já com mais de 40 do segundo tempo, empurrar para as redes e a Noruega ali eliminar a Costa do Marfim. E aí agora ambas seleções se enfrentam. Vamos destacar aqui as duas seleções. Então a seleção brasileira vai vir com o Alisson no gol. Lembrando, essa é a provável escalação. Podem ter mudanças. Nas laterais, Danilo e Douglas Santos. Dois laterais que têm muito mais um papel defensivo do que qualquer outra coisa. Uma dupla de zaga muito forte, como é Magalhães e Marquinhos. O meio de campo com Casemiro, Bruno Guimarães. E está sendo tratado o Danilo como provável substituto do Paquetá. Acho que tem uma certa mudança do Paquetá para o Danilo. O Paquetá era um meia de criação que foi virando um segundo volante, mas nessa seleção, por já ter a proteção do Casemiro e do Bruno, ele tem mais liberdade, principalmente para construir as jogadas com o Vinícius Júnior. Você colocando o Danilo, você está colocando um típico segundo volante. Então, essa mobilidade que o Paquetá e essa noção de jogo que o Paquetá tem de jogar mais avançado, o Danilo não tem. A parte boa é, sem bola o Danilo vai te entregar mais, por já ter mais o cacuete da posição de segundo volante. Mas essa chegada à frente, eu acho que o Brasil vai perder. O Danilo até chega bem à frente, só que ele é esse fator a mais quando o adversário não espera, quando ele é esse segundo volante. Ele sendo esse terceiro cara de meio de campo, a Noruega já vai estar mais preparada para uma chegada do Danilo, porque na teoria ele vai ser o cara que vai mais pisar na área. Então, o Danilo vai provavelmente perder esse fator que é tão importante nessa chegada à frente dele, que é a imprevisibilidade. O adversário não esperar a chegada do segundo volante na área, como o Bruno Guimarães já vem fazendo isso, por exemplo. Com o Danilo sendo essa peça mais avançada, a Noruega tende a já ter mais essa noção de que não pode dar espaço para o Danilo. Enfim, acho que o Brasil perde um pouquinho da chegada à frente que o Paquetá dava, principalmente do entrosamento entre Paquetá e Vinícius Júnior. A visão de jogo do Paquetá, o Danilo não tem. Só que o nível de intensidade, principalmente sem bola, do Danilo é muito bom. O do Paquetá também. O Danilo é muito bom jogador, só acho que o Brasil perde um pouquinho das triangulações que o Vinícius tinha e dessa chegada à frente que o Paquetá dava. Infelizmente, por questões físicas, o Paquetá não vai ser uma opção. E lá na frente, Vinícius Júnior, Cunha e Ryan, os três estão jogando muito bem. O Ryan encaixou direitinho na ponta direita. Ainda não fez gol, mas principalmente essa marcação, pressão do Ryan vai sendo muito importante.
No jogo contra a Escócia ele foi decisivo assim, né? Para o gol que abriu o placar, por exemplo, é um roubo de bola dele. Aí no jogo contra o Japão, o segundo gol inicia com um roubo de bola dele também. Então essa marcação, pressão lá em cima do Ryan é muito importante. O Cunha começou a fazer gols, o Vinícius está fazendo uma grande Copa, o ataque do Brasil está muito bem. E aí peças que eu posso destacar para a segunda etapa, o Martinelli chega com muita moral depois de fazer o gol da classificação. O Endrick passou a ter mais espaço, né? Entrou no último jogo. Ele tinha sido o substituto do Paquetá, mas nesse contexto de jogo desde o início de fato, eu acho que vale mais a pena você usar o Danilo do que o Endrick. Eu acho que começar com o Endrick desde o início deixaria o time de fato muito exposto. Então acho que é um acerto usar o Danilo ao invés do Endrick desde o início. Dá para destacar que se o jogo estiver tenso, dá para usar o Neymar nos minutos finais ou na prorrogação. O Fabinho pode entrar no lugar do Casemiro também. Mas acho que principalmente o Martinelli e o Endrick, pelo que foi o último jogo, são caras que chegam com bastante moral para a segunda etapa. Enfim. E aí do lado da Noruega agora. O goleiro Nyland, muito bom goleiro, que aqui não aparece o time, mas estava no Sevilha até pouco tempo atrás, não sei se vai permanecer. No jogo passado, por exemplo, ele fez um milagre pegando uma bola na gaveta, nos minutos finais, quando já estava 2-1, salvou a Noruega. É muito bom goleiro. Os laterais com Wolf e Ausners. O Ausners é um lateral improvisado. O Ausners é um segundo volante, joga de meia mais avançado, joga como esse meia direita mais à frente. Eu torço para o Grêmio e o torcedor do Santos e do Bahia também vai me entender. O Ausners é meio que o Tassiano da Noruega. É o cara que se taca onde precisar. Joga na lateral direita, joga de primeiro volante, joga de segundo volante, joga de meia de criação, joga mais aberto também, mais avançado. Então o Ausners é muito versátil para essa seleção norueguesa. A Noruega que teve um grande desfalque, que foi o Ryerson, que é um dos melhores laterais direitos do mundo hoje. Teve diversas assistências pelo Borussia Dortmund na temporada e é um grande desfalque para essa seleção. O Ausners defensivamente não entrega o que o Ryerson entrega. E ofensivamente também não, pela fase que o Ryerson estava. É um desfalque pesado para a Noruega, mas o Ausners mesmo assim, bom jogador, alto nível, joga no Benfica, né? Na dupla de zaga tem o Reggen e o Ajer. Dois zagueiros ok, nada demais, mas ok. E na esquerda o Wolf também, que faz uma boa Copa do Mundo. No meio de campo tem o Berg e o Berg. O Sander Berg, volante do Fulham, que é mais posicional, mais altão, faz essa saída de jogo. E o Patrick Berg, que é um cara muito mais móvel, chega mais à frente. No último jogo deu a assistência para o Haaland. É o líder do Bodo Glimt, por exemplo, que fez uma grande Champions, né? O Patrick Berg é o capitão desse time. É muito bom jogador o Patrick Berg. Eu não sei se eu tenho algum parentesco com a Noruega, cara, porque meu sobrenome é Bamberg, né? Então eu não sei se é algo parecido ou vinculado com a Noruega. Enfim, mas o Patrick Berg deu a assistência. E o Odegaard é o cara que desequilibra o jogo, tá? O Haaland é o cara de mais mídia da Noruega, é o cara que tem o último toque, o cara que empurra a bola para as redes é o Haaland. Mas o cara que faz o jogo funcionar e essa bola chegar no Haaland é o Odegaard. É o Odegaard que a gente tem que ficar mais esperto. É no Odegaard que o Bruno Guimarães tem que ficar esperto. É no Odegaard que o Casemiro tem que ficar esperto. É no Odegaard que o Danilo tem que ficar esperto. Então o Odegaard é o cara que não pode respirar e pensar o jogo com a bola nos pés. Se ele fizer isso, a Noruega vai dominar o Brasil. Então o que não pode acontecer, a principal coisa é aqui, tem duas. A primeira é não deixar o Haaland tocar muito na bola dentro da área. Se isso acontecer, cara, eu afirmo aqui, se o Haaland tocar 5 vezes na bola dentro da área, ao menos uma vai ser gol. Eu afirmo isso aqui. Se o Haaland tocar 5 vezes na bola dentro da área, em ao menos uma delas ele vai transformar em gol. É um cara que toca pouco na bola, mas quando ele toca, ele faz gol. E já o Odegaard, cara, eu diria que se o Odegaard tiver mais de 60 passes na partida, é porque a Noruega vai dominar o Brasil. Tá? Então o Odegaard não pode tocar muito na bola. Se isso acontecer, a Noruega vai se impor e aí a Noruega vai crescendo e tem jogadores de qualidade. Então, principalmente o Odegaard é o cara que tem que ficar o menos tempo possível com a bola. O Sander Berg, o Patrick Berg e toda a linha de defesa pode ficar o tanto que for com a bola. O problema é o Odegaard ficar com a bola no pé. Se ele ficar com a bola no pé, ele é o cara que tem o passe diferente, ele é o cara da visão de jogo. Não à toa, ele é o camisa 10 do time campeão da Premier League que chegou na final da Champions. Ele é o cara que tira o time padronizado do Arsenal. O Arsenal é um time que é muito bom defensivamente, mas às vezes falta criatividade.
O cara do passe diferente que faz esse Arsenal sair da monotonia e se tornar um time muito difícil de se bater é o Odegaard. Então, o Odegaard é o cara diferente. É nele que o jogo não pode passar. E aí lá na frente, o Antônio Nunes é muito habilidoso, muito bom jogador do Leipzig, que fez um golaço contra a Costa do Marfim. O Haaland é o Haaland, como eu disse, se ele tocar 5 vezes na bola dentro da área, em ao menos uma ele vai fazer gol. E o Sorloth é um bom centroavante do Atlético de Madrid. Só que na Noruega ele joga de ponta direita, porque tem o Haaland. Então o Sorloth é um ponto fraco da Noruega, porque ele joga improvisado. Só que na bola parada ele é muito alto. Então o Sorloth tem uma bola aérea muito boa. Então tem que ficar esperto na bola aérea com o Sorloth. Mas com o jogo rolando, o Sorloth ele vai ser um cara que vai apanhar da bola, cara, pela ponta direita. Quanto mais o Sorloth pegar na bola pela ponta direita e ir pro mano a mano, melhor. Porque ele não tem muita habilidade, cara. Então o Sorloth é o cara que, se você quiser deixar alguém vir pro 1 contra 1, vir pro drible, deixa o Sorloth. O Antônio Nusa não pode, porque ele tem muito mais repertório. Enfim, o fato do Sorloth ter uma bola aérea que é o que faz com que ele jogue. Uma boa bola aérea. E aí destaques do banco de reservas. O Haug não vem jogando, mas é uma boa opção de ponto esquerda. A questão é que o Sheldon está à frente na fila. O Sheldon foi talvez o melhor jogador do Benfica na temporada. Se não for o melhor, está no top 3. Fez uma grande temporada o Sheldon, é o reserva imediato do Antônio Nusa. É muito bom jogador. Se o Nusa sair, o nível vai continuar muito alto. Então essa ponta esquerda da Noruega tem o cara do desequilíbrio. Ali tem que ficar muito esperto. E pela ponta direita, quando sai o Sorloth entre o Oscar Bob, a Noruega sempre melhora. O Oscar Bob tem uma qualidade no passe muito maior, é um jogador muito mais habilidoso, muito mais rápido, só que ele não tem a estatura física do Sorloth. Então o Sorloth inicia e tem uma boa bola aérea. Quando o Sorloth sai entre o Oscar Bob, muda por completo a característica. Vira um time que tem muito mais qualidade com a bola no chão. Então tem que ficar esperto com essa alternância no padrão de jogo da Noruega, que vai mudar ao longo da partida. Saindo o Sorloth entrando no Oscar Bob, esse lado direito da Noruega muda por completo. Vira um time com muito mais qualidade com a bola no pé. Perde a estatura física, perde a bola aérea, mas ganha a criação no chão. O Asgard eu acho que não vai jogar, porque ele é um cara que tem uma boa chegada à frente, mas faria a função do Odegaard. Então para ele entrar provavelmente só num desespero final da Noruega, caso ocorra. E o Pedersen é quem estava jogando na lateral direita, mas o Ausner está como provável. Tá bom? Existe a possibilidade, por exemplo, o Pedersen ir na direita, tirar o Patrick Berg e o Ausner ser o segundo volante. É isso que vinha acontecendo. Mas eu acho que de fato vai com o Ausner na direita e o Patrick Berg, como está jogando muito bem, eu acho que ele vai ser titular. E o Pedersen vai para o banco de reservas. Se precisar ter um bom zagueiro no banco, como é o Østigard também, já fez gol nessa Copa. Mas os grandes caras para desequilibrar esse jogo é o Oscar Bob e o Sheldon, os dois caras que vão entrar pelas pontas. Tá bom? É uma seleção norueguesa que é muito boa. Só que o Brasil é favorito, o Brasil é maior, o Brasil tem melhores jogadores. Tá? Então a tendência é que o Brasil passe. Só que, diferente de outros jogos, esse é um jogo que eu acho que vai ter muitos gols, tá? Porque a Noruega é um time que com bola tem muita qualidade e sem bola tem muitas brechas também. Então, por exemplo, tomou gol do Iraque, tomou 2 gols do Senegal, tomou 4 gols da França, tomou gol da Costa do Marfim. Toma gol todo jogo, ó. 1 do Iraque, 2 de Senegal, 4 da seleção francesa e 1 da Costa do Marfim. Em 4 jogos tomou 8 gols. Então, média de 2 gols sofridos por partida. Tudo bem, ter tomado 4 contra a França, num contexto de time reserva, aumentou muito essa média. Mas, de qualquer forma, é um time que toma gol todo jogo, cara. Se o Brasil for efetivo lá na frente e aproveitar os espaços que deixar, principalmente usando o Vinícius Júnior, é jogo pro Brasil meter 3, 4 gols na Noruega. Vai ter espaços. A questão é, a Noruega também vai encontrar espaços. Porque na estreia fez 4 gols no Iraque, no segundo jogo fez 3 gols em Senegal, no terceiro jogo fez um golzinho na França e ainda perdeu um pênalti, mesmo sendo um time reserva, poderia ter feito 2 gols na forte seleção francesa, e depois fez mais 2 gols na Costa do Marfim, ou seja, em 4 jogos, 10 gols. É uma seleção que é gol, 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 assim como marca, sofre. Então se o Brasil defender bem, não deixar o Odegaard pensar muito, e não deixar o Haaland tocar na bola dentro da área, e foi efetivo lá na frente, o Brasil passa fácil. Sinceramente, só para fechar a análise daqui e ir para os outros jogos rapidamente, meu palpite é 3-2 Brasil. Acho que é um jogo para muitos gols. Um ponto forte do Brasil também é que vai ter esse embate Magalhães e Haaland. Se tem um zagueiro no mundo inteiro que sabe marcar o Haaland, esse zagueiro é o Gabriel Magalhães.
O tanto de vezes que eles já se enfrentaram em confrontos importantes entre Arsenal e Manchester City, e sempre o embate direto sendo Magalhães e Haaland, é uma enormidade. Então, se tem um zagueiro para parar o Haaland no mundo, esse zagueiro é o Gabriel Magalhães. Então, esse é um ponto forte para nós também. Enfim, promete ser um jogaço. Eu não acho que vai ser um jogo fácil. A Noruega tem um ataque muito bom, só que, como eu disse, é uma defesa muito frágil. O Brasil explorando esses buracos pode fazer um monte de gols. Enfim, passando rapidamente pelos outros jogos. Esse jogo do Brasil promete muita coisa. Náutico e Juventude confrontam onde o Juventude chega numa fase muito melhor. Juventude na sexta colocação com 25 pontos e o Náutico na 13ª com 20. Nos últimos 5 jogos, o Náutico não venceu nenhuma e o Juventude venceu 4 dos 5. O jogo é lá em Pernambuco, então isso traz uma dose de confiança a mais para o Náutico. Mas no último jogo em casa, por exemplo, perdeu para o Goiás e o Juventude vem numa fase muito boa. Então, eu acho que se eu fosse falar um resultadinho, eu acho que o Juventude apronta e vence fora de casa. A fase do Náutico é ruim, cara. Entrou em uma fase ruim. E olha que pouco tempo atrás era o líder. Desandou de vez, já tá abaixo do 10º colocado. O Náutico olhava pra briga pela liderança, agora olha pra briga contra o rebaixamento. De um mês pra cá, desandou a vida do Náutico. Na Série C tem Ipiranga e Paysandu. O Paysandu vem de uma derrota contra o Santa Cruz. Em casa, derrota dolorosa, poderia fazer o Paysandu virar líder e perdeu. E enfrenta o Ipiranga, que está na 15ª colocação. Ou seja, do terceiro para o 15º são 5 pontos. Se o Ipiranga vence, ele encosta no próprio Paysandu, que é o terceiro colocado. Loucura, né? O 15º colocado, vencendo esse confronto direto e vencendo o próximo jogo e o Paysandu tropeçando, o Ipiranga pode chegar à terceira colocação, cara. Em 2 rodadas. Sair de 15º para terceiro em 2 rodadas. É muito equilíbrio nessa faixa central da Série C. Esse jogo que é às 11 da manhã, né? Eu diria que é um jogo para empate. E Anápolis e Botafogo, duelo importante na luta contra o rebaixamento. O Anápolis é o último colocado com 9 pontos. O Botafogo venceu o último jogo e se distanciou da zona de rebaixamento, chegando à 12ª colocação com 16 pontos. Como acabei de dizer, o Paysandu é o terceiro com 20. São 4 pontos de diferença. É um resultado importante para o Botafogo grudar nesse topo da tabela. E para o Anápolis vencer e reagir. Então um duelo muito tenso também. Beleza? E de futebol brasileiro é basicamente isso. Mas o mais importante é lógico. Brasil e Noruega. Beleza? No geral é isso. Eu tô ansioso para ver esse jogo do Brasil. Ansioso para entender como vai ser esse jogo também. Como eu disse, diferente de outros jogos. Por exemplo, contra o Marrocos foi 1-1. Um jogo emocionante e tudo mais, mas apenas 2 gols. Contra o Haiti, o Brasil atropelou 3-0. Contra a seleção da Escócia, o Brasil atropelou 3-0. Contra o Japão, um jogo onde a gente sai perdendo e vira o jogo, mas apenas 3 gols no total da partida. Esse é um jogo que eu acho que pode ter muitos gols, tá? Muitos gols. Lógico, por ser uma fase de oitavas de final, pode ser que o jogo fique muito mais pegado por isso. Mas pelo padrão de jogo da Noruega, pelo forte ataque do Brasil, pelo forte ataque da Noruega e a fragilidade defensiva, é um jogo que eu acho que pode ter muitos gols, cara. Muitos gols. Pode ser jogo para um 5-4, 4-3, um jogo histórico em Copas do Mundo, sinceramente. A questão é que o Brasil tem um padrão de defesa bom nessa Copa do Mundo. Só que a Noruega tem um ataque muito forte também. Então, vamos ver como vai ser o contexto do jogo. Por ser um jogo de mata-mata, pode ser um 1-1, 0-0. Mas eu tenho a expectativa de muitos gols para esse jogo. Repetindo meu palpite, 3-2 Brasil. Tá bom? No geral é isso. Eu vou ser sincero, eu acho que eu tenho um certo nível de simpatia com a Noruega. Eu gosto da Noruega. Eu gosto da seleção alemã. Porque eu tenho esses traços, mas assim, como eu disse, meu sobrenome é Bamberg. Então, tem esses traços, né? Mais pra esse povo lá. Mas enfim. Promete ser um jogão. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.